Queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a organização do evento por ter nos convidado. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, dividindo e aprendendo, porque a gente sai daqui hoje com o intuito de multiplicar conhecimento, mas da mesma forma que a gente está aqui assimilando conhecimento. Essa troca ela é importantíssima. Meu nome é Alex, eu estou aqui com a Gisele, nós vamos abordar alguns temas que nós achamos pertinentes para o momento. Tá? Sou professor de História, uma viagem total na minha carreira, tá? E a Gisele vai falar um pouquinho dela e depois a gente vai começar a viajar juntos. Boa noite, gente. Sou Gisele, como o Alex falou. Eu sou psicóloga, trabalho com orientação profissional com jovens de classe social popular. A gente acabou pegando essa pinça que o Vladimir deixou sobre mercado de trabalho, sobre como vão ser as relações de trabalho nos próximos anos, mas a gente vai se voltar um pouquinho para o papel ativo do profissional dentro dessa situação. Né? O que a gente pode fazer enquanto profissionais que já estão no mercado de trabalho e o que as próximas gerações também podem fazer para estar conseguindo de alguma maneira se colocar dentro desse quadro de evolução tecnológica, evolução dos perfis profissionais. O que a gente pode fazer para conseguir, de alguma maneira ativa, segurar as rédeas para também não ser só levado pela onda da tecnologia, mas de alguma maneira participar disso e pegar o que for de positivo dessa onda e estar usando a nosso favor, tá? Então, espero que seja agradável para vocês e que a gente, de alguma maneira, deixe um ganchinho para que, saindo daqui, vocês façam outras buscas nesse sentido também, tá? Na verdade, a mudança ela é inevitável, né? Como o nosso colega anterior colocou muito bem, né? A gente vivia e vive um período muito complicado. Eu detesto a palavra crise, mas é um período complicado. Se nós, de alguma maneira, não procurarmos alternativas de buscar, nos reinventar e tentar mudar o panorama, ela vai continuar existindo. Nós precisamos estar sobrevivendo e lutando a cada dia, buscando alternativas, né? Eu até brinquei com a Gisele, né, um pouco antes a gente estava conversando, né? Se vocês hoje estão aqui achando que a mãe Gisele e o pastor Alex, né, fora a intolerância, vão dar a fórmula do sucesso para vocês, não vai. Se eu tivesse, eu usava ou vendia. Inclusive, quando acabar a minha palestra, eu vou sentar por aí para ver se alguém me dá mais dica, porque todo dia eu preciso de dica. Não existe fórmula mágica. O que existe, na verdade, é um grande aprendizado, é a experiência do dia a dia, que faz com que erramos menos, que faz com que temos atalhos, mas dizer o que é certo, o que vai acontecer, não dá. Então, a gente hoje vai abordar alguns assuntos bem legais, que fazem com que vocês possam pensar um pouco diferente. Essa é a nossa ideia. Nossa ideia, minha e da Gisele, é que vocês saiam daqui hoje com algumas ideias, alguns caminhos diferentes. Então, pensando nessa linha de falar sobre quais as áreas que talvez sejam mais impactadas por conta de toda essa revolução, de toda essa tecnologia que pode de alguma maneira suprimir os profissionais que não estejam preparados para isso, a gente separou essas três áreas aqui: tecnologia, educação e no meio relacionamentos, tá? Para a gente falar um pouquinho brevemente sobre cada uma delas. Em relação à tecnologia, o Vladimir falou muito bem, deu esse gancho de que existe um medo muito grande de que no futuro algumas profissões, como já vem acontecendo há algum tempo, deixem de existir ou que sejam reduzidas por conta da evolução tecnológica, por conta das máquinas estarem tomando conta e estarem assumindo mais possibilidades dentro das indústrias, enfim, dentro das organizações. E aí, pensando nisso enquanto profissional, isso que o Alex falou é fundamental. Você está aberto a entender o que está acontecendo e você está aberto, de alguma maneira, a usar isso a seu favor. Quando se fala em tecnologia, isso é fundamental. Quem, de alguma maneira, pode se sobressair, pode conseguir estar levando a sua carreira sem que tenha sido afetada de maneira negativa por essa evolução tecnológica, são as pessoas que vão conseguir dialogar com essas ferramentas.
Hoje a gente já encontra isso no mercado, a gente já encontra dificuldade para os profissionais que não conhecem as novas ferramentas, que não conseguem de alguma maneira desenvolver trabalhos em equipe colaborativas usando as ferramentas que estão sendo trazidas. A gente percebe que esses profissionais eles já têm mais dificuldade de se colocar no mercado e principalmente quando a gente fala em questão de recolocação, as pessoas que não conhecem aquilo que está sendo trazido para o mercado, elas têm mais dificuldade do que quem está conseguindo acompanhar. Então, se hoje a gente já se abre para essa busca, essa pesquisa, em termos de perspectiva, quais seriam os sistemas, quais seriam as ferramentas que lá na frente talvez venham a ser utilizadas, eu já me coloco passo à frente de quem está parado esperando que isso chegue para se atualizar, de quem vai correr atrás. Então, muitas vezes a gente espera que aconteça para a gente correr atrás e de alguma maneira está se atualizando. Então, quem estiver nesse momento fazendo essa busca ativa já se coloca um passo à frente dessa galera que está parada esperando. Até porque hoje é muito natural, as crianças, os jovens e os adolescentes fazem uso diariamente da tecnologia. Uma criança de 5 anos hoje mexe no tablet, de 8 anos opera o smartphone. Então hoje para eles isso é muito natural, mas talvez para mim, que estou na faixa dos 40, não foi tão natural. Eu precisei buscar, eu precisei encontrar, então não tem jeito. Tem que levantar da cadeira, ver por onde está, aonde está, ela está muito presente. Em termos de relacionamentos, esses relacionamentos que a gente está falando aqui são os relacionamentos em termos de trabalho, para fazer atividades colaborativas. Um grande exemplo foi a realização desse evento, em que muitas vezes a gente não se encontrou pessoalmente, ainda assim o evento foi realizado, está acontecendo. Isso está cada vez mais comum. Pessoas que trabalham em estados diferentes e prestam serviços para pessoas que estão em outros lugares, às vezes em outros países, e as pessoas, por conta da rede, elas estão se conectando. Então, muitas vezes eu não preciso estar no lugar onde a empresa funciona para prestar um serviço para aquela empresa. Isso gera o quê? Uma competitividade maior. Porque se antes a empresa tinha que importar profissionais ou contratar somente o profissional que estivesse naquela região, agora já não precisa mais. Porque eu tenho a minha operação funcionando aqui, de repente eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, que está em Curitiba, que está em São Paulo, e ao mesmo tempo que ele presta serviço para a minha empresa, ele presta serviço para outras empresas. Então, às vezes, um profissional só, ele já atende a demanda de várias empresas, e dessa maneira as empresas não precisam contratar outros profissionais. Então, essa pessoa que está, de alguma maneira, ligada nessa possibilidade de atuação mais ampla, ela tem mais chances dentro desse quadro de se colocar. E outro detalhe, Gisele, hoje em dia a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente faz o meu Skype, a gente usa um monte de ferramenta que a gente hoje consegue se mostrar para quem está buscando emprego através da internet. Até isso mudou, né? Hoje a mulherada então deve ter gostado, né? Que se prepara, senta lá em frente ao aparelho de laptop, desktop, para fazer a entrevista. Isso mudou. Como se comportar? São coisas que também nós precisamos pensar. Não existe aquele contato, olho no olho, né? Que o pessoal fala tanto. Eu vou para uma entrevista, antigamente a gente falava assim, né? Vai para uma entrevista, olha no olho do candidato, aperta a mão do entrevistador, não machuca, né? Mostra firmeza. E pela internet, como é que você faz isso? É difícil. Então a gente precisa realmente buscar, ver como é que é feito, se aprimorar, para ter o mesmo objetivo, que é ter êxito naquilo que está buscando. Chegando à educação, que é a parte que me interessa mais, a parte que me agrada, eu estava até falando com a Alexia antes. Quando a gente fala de educação hoje, a gente tem vários adversários, vários oponentes que às vezes são muito mais atrativos do que um ambiente de sala de aula. Enquanto professor, eu vou disputar com o celular, eu vou disputar com as redes sociais, eu vou disputar com toda a tecnologia que o aluno vai estar conectado o tempo inteiro dentro da aula. Então, mudou muito a forma de você ver o aluno ou a pessoa que está fazendo essa busca de qualificação. Mudou muito porque eu tenho que ver que eu tenho que chamar a atenção dele, e se eu me colocar como oponente dessas ferramentas tecnológicas, eu vou perder. Porque o Facebook é muito mais atrativo do que eu falando. O WhatsApp é muito mais atrativo do que eu falando. Eu até brinquei que antigamente a gente dava aula de costas para o aluno, né? Giz e cuspe. Eu saía da sala de aula, minha mão estava branca, né? Nariz branco. Hoje em dia, se você fizer isso, o aluno está jogando, né?
Tá fazendo emoji no WhatsApp. Então não teve jeito. Então são esses pequenos detalhes que começam a mostrar para a gente, né? A gente faz diagnóstico e enxerga que tem que mudar. E nessa mudança vem os cursos EAD, justamente eles vão, a tendência é que cada vez mais tenham, porque eles atendem essa demanda. Então, de alguma maneira, a gente também, às vezes a gente fala, eu não consigo fazer um curso à distância, eu não me adapto a esse tipo de estilo. Só que lá na frente, talvez muitos cursos bacanas e muitas qualificações interessantes já não sejam mais oferecidos presencialmente. Então, eu vou ter que, de alguma maneira, me adaptar a estudar nesse modelo. Porque talvez, dependendo da situação, vai ser o modelo que vai priorizar, vai ser o modelo que vai ter maior demanda. Isso que a Gisele falou é muito interessante, né? A gente escuta muito, não vou fazer um curso à distância porque eu não vou conseguir me concentrar. Mas como é que pode? Vai ter que se concentrar, ou ele se concentra ou se concentra. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui que pensaram em fazer um curso à distância, entre outras coisas, falou assim, mas será que eu vou conseguir prestar atenção? Será que eu vou assimilar conhecimento? Mas a mudança tem que estar nele. Ele é que tem que entender que ele precisa se concentrar, que ele precisa estar atento, que ele precisa entender. E outro detalhe, o professor, ele passa o conhecimento, mas a obrigação de buscar o conhecimento é de vocês. Então, pensando nesses caminhos possíveis, né? O que será que a gente pode procurar para, de alguma maneira, estar tentando entrar nesse trem aí que está partindo rumo à tecnologia? A gente pensou nesses tópicos aqui: comunicação, de volta à universidade, um olho no peixe, outro no gato, e o diferente de mim, para falar um pouquinho sobre cada um desses pontos que a gente considerou que talvez sejam mais interessantes sobre a nossa perspectiva, tá? Pensando em relação à questão da comunicação, como eu falei antes, em relação à tecnologia, saber manusear vai ser fundamental, saber se comunicar através das redes sociais vai ser fundamental, saber vender o seu peixe através das redes sociais vai ser fundamental, você saber fazer uso dessa tecnologia e se contatar com pessoas que não estão próximas de você fisicamente, vai te colocar de alguma maneira presente dentro do modelo de mercado de trabalho que provavelmente nós vamos ter. Eu costumo brincar também, antigamente quando a gente ficava desempregado, quando a gente estava à disposição do mercado de trabalho, nós íamos buscar aqueles cartões de visitas, né, e fazer o famoso networking, ligar para as pessoas, né, agência de emprego. Hoje em dia você tem tudo isso na internet, né, você tem uma rede social que trabalha só com isso, né, onde as pessoas buscam, fazem relacionamento, veem oportunidade. Hoje a gente pode afirmar que existe e não é mais tolerável o analfabetismo digital. Ele não pode mais imperar. Uma pessoa que busca uma recolocação, uma pessoa que busca um crescimento, uma pessoa que busca um empreendedorismo, essa pessoa precisa estar ligada à internet, à comunicação. Hoje as grandes empresas, né, por uma série de fatores, existem segmentos que cuidam só da parte digital. Veio aí uma nova profissão também, o marketing digital. Então, hoje é importantíssimo. Não adianta uma empresa ter uma página no Facebook se aquela página não é constantemente alimentada de informações. Se não o usuário vai lá hoje, e daqui a 3 dias vai, tem a mesma mensagem. Ele nunca mais vai lá. Então, isso precisa. Então, o tempo todo nós precisamos entender que a tecnologia faz parte. E pensando em relação à volta à universidade, o tópico à volta à universidade, na verdade, seria a volta a essa busca por qualificação. Principalmente os profissionais que, de alguma maneira, já se formaram há muito tempo e, de repente, deram uma parada, a tendência é que esses profissionais estejam voltando, né? A maioria já está se ligando que precisa fazer esse retorno. Mas esse retorno é primordial não só por conta da questão de se atualizar em relação ao que está acontecendo com a sua profissão, quais são as novas metodologias, mas também por conta das relações interpessoais. Quando a gente faz uma qualificação, quando a gente faz um curso, quando a gente tem um ambiente tipo esse aqui, onde tem várias pessoas de várias áreas distintas e de alguma maneira eu estou aberta a me comunicar com essas pessoas, eu estou fazendo networking. E não só para expandir a minha rede, mas também eu estou fazendo networking para conhecer o que outras pessoas estão fazendo. E às vezes a gente fica muito fechado só com aquilo que eu já sei, a gente acaba se limitando. Então esses espaços de educação são espaços que também estão cada vez mais abertos para que a gente conheça
quais são as perspectivas que estão sendo trazidas para o mercado para quem está saindo agora, para quem está saindo da faculdade, dos cursos técnicos, o que está acontecendo. Então, quando eu volto, muitas vezes eu volto para aprender, mas eu volto também principalmente para me comunicar com quem está lá dentro. Na verdade, o profissional, ele precisou e precisa o tempo todo estar se adaptando ao meio externo. O meio externo muda, o profissional ele precisa se adaptar. Ele precisa buscar novas ferramentas, ele precisa fazer algo diferente. Porque igual todo mundo faz, né? Existem vários médicos, vários advogados, mas os que se destacam, na maioria das vezes, é porque fazem coisas diferentes. Então eles retornam, muitas das vezes eles têm essa retomada para o ambiente acadêmico ou para o ambiente de aprendizado, porque ele sentiu necessidade, empurrado pelo que está acontecendo do lado de fora, no meio externo, de se adaptar. Então ele precisa se inserir novamente, ele se sente perdido. Opa, peraí, nunca ouvi falar disso, um termo novo, uma palavra nova, e isso você só vai assimilar novamente através do conhecimento. Um olho no peixe, outro no gato. Várias vezes a gente escuta falar, isso é uma coisa que eu falo também, principalmente trabalhando com jovens, às vezes a gente tem que meio que puxar a orelha e falar, cara, eu sei que tu quer abraçar o mundo, mas abraça um pedacinho do mundo de cada vez. Então foca, né? Agora eu vou focar aqui, agora eu vou focar ali, agora eu vou fazer isso aqui. Porque se você deixa, eles vão embora e eles querem fazer tudo. A gente também quer, eles não estão conhecendo tudo agora, essa galerinha adolescente, eles querem pegar e abraçar o mundo ao mesmo tempo. E pensando nisso, é interessante que eles tenham essa linha de raciocínio no que eu vou me especializar, qual vai ser minha busca principal, porque de alguma maneira isso faz com que a gente consiga se colocar dentro do mercado. De alguma maneira você passa a ser reconhecido por alguma coisa. É importante que você seja reconhecido por alguma coisa que você faz muito bem, por alguma coisa que te destaca, que te diferencia. Só que pensando nesse mercado de trabalho plural, se eu fico limitado somente a esse nicho, provavelmente eu vou ser um profissional que vou ter dificuldade de estar fazendo essas conexões. Então eu tenho sim que ter um foco, que ter um nicho onde eu me diferencio, mas agora eu tenho que estar aberto também a outras possibilidades de encarreiramento. E isso é uma coisa que para muitos profissionais é muito difícil, porque várias vezes já ouvi falar, não, mas eu trabalhei a vida inteira no segmento X, eu trabalhei a vida inteira no segmento Z, é isso que eu sei fazer. Tá, mas o que você sabe fazer, será que também não seria útil em outros segmentos? Será que também não seria útil se você fosse para um outro nicho de mercado? Se você abrisse um pouquinho o seu leque, você não vai sair daquilo que você faz bem, mas você vai fazer o que você faz bem em outros lugares. Você vai ter outras possibilidades. Então eu vou lá e vou criar outras possibilidades para aquilo que eu sei fazer. Porque hoje em dia, eu costumo dizer também, o profissional ele tem que ser meio que facilitador da empresa, né? O profissional ele tem que conhecer vários setores, vários segmentos. Por quê? Ele precisa de alguma forma corresponder às necessidades da empresa. Ele precisa, como a Gisele falou, antigamente o profissional ele se condicionava a ter uma área de atuação, ele exercia aquela função muito bem, por sinal, passava às vezes a vida toda ali, se aposentava fazendo aquela função, mas por sua vez o mercado não exigia dele algo diferente. Então para ele era bom, para o empresário era ótimo, mas hoje em dia não. Hoje em dia as empresas estão mais enxutas, os profissionais estão mais versáteis. Então aquele profissional que antes fazia uma função só, ele hoje tem que entender, compreender todo aquele cenário. Lógico, né? Ele não vai ser um especialista em 10 coisas, porém ele vai ter um entendimento geral de como funciona, de como a engrenagem roda. Esse é o perfil que a maioria do empresário brasileiro hoje busca. Ele não quer mais aquele cara que é muito bom numa só coisa, ele quer aquele cara que seja muito bom numa só coisa, porém, ele saiba fazer N coisas. Essa é a ideia do empresário brasileiro. Pensando nisso enquanto exemplo, sempre trabalhando em RH enquanto psicóloga, trabalhando com carreiras, e muitas vezes eu me via um pouco distante dos outros mercados e falava, caramba, eu vou trabalhar com RH a vida inteira. Não que RH seja ruim, mas era algo que eu já não queria mais. E descobri a possibilidade de trabalhar com orientação de carreiras em vários outros locais, vários outros segmentos, me abriu outras possibilidades de mercado. Então, para cada um, você sabe naquilo que você é bom, mas você sabe que você pode abrir outros caminhos para isso. Em relação ao último tópico,
o diferente de mim. A gente está falando sobre diversidade. Diversidade é o tema que está em alta agora em todos os lugares onde a gente vai ouvir falar sobre diversidade. Diversidade no sentido de trazer a diferença para dentro das instituições e não só trazer, incluir, fazer com que participe, fazer com que as pessoas se integrem e principalmente que saibam lidar. E aí mora a grande dificuldade. Aprender a lidar com aquele que é diferente, com aquilo que você não estava adaptado, porque agora a gente está, de alguma maneira, sendo mais cobrado para que a gente assuma uma postura mais respeitosa e inclua essa diferença dentro do ambiente de trabalho. Então, o profissional que não estiver aberto, que não estiver disponível para passar a conviver com diferenças que ele não convivia, e nessas diferenças, assim, sendo bem sutil, mesmo a diferença de idade, porque hoje a gente tem no mercado de trabalho as pessoas que se aposentaram e que retornaram ou que já estão trabalhando com uma faixa etária mais elevada, as pessoas que estão no meio do caminho e a gente tem a galera mais nova que está chegando. Então você tem várias gerações dentro do mesmo lugar e várias gerações que pensam diferente e que vão ter que conviver de alguma maneira sendo produtivas de maneira coletiva. Essa questão da geração é muito importante. Existem várias pessoas que abordam bastante essa relação das fases, até porque ela hoje é inevitável, né? O idoso, ele está tendo uma idade, ele avança cada vez mais no fim da vida, ele passa mais tempo no mercado de trabalho, a garotada chega mais cedo, então você começa a ter uma mistura muito grande. Então numa empresa você tem um jovem de 22 anos que está cheio de tesão, né? E você tem aquele cara que tem 65 anos que não tem mais o mesmo pique dele, mas em compensação é um ancião, né? A gente vai escutar ele, vai saber o que ele tem para dizer. Então o jovem e ele precisa o tempo todo estar falando a mesma língua. Isso no dia a dia é muito difícil. Quem falar que é fácil, legal, mas eu não acho, eu acho bem difícil. Definitivamente, quem estiver aberto, estiver disponível, estiver de fato interessado em participar desse movimento, vai se dar muito bem. Às vezes a gente sempre acaba falando de forma um pouco pessimista, né? Quando se fala em futuro, muita gente acaba levando para o lado um pouco pessimista, porque a gente pensa, caramba, o que será de nós com toda essa tecnologia, com toda essa revolução, o que a gente vai fazer? É um pensamento um pouquinho desesperador em alguns momentos. Mas quando a gente se liga que se a gente fizer parte disso de uma maneira ativa, a gente vai se dar tão bem, porque a gente vai estar fazendo parte da construção disso que está acontecendo, a gente passa a se colocar como sujeito que está à frente, como sujeito que lá na frente vai estar inserido dentro desse movimento e não vai estar sendo puxado. Então acordar e se ligar para isso agora, nesse momento em que está se falando tanto e principalmente em que as possibilidades estão abertas, lá na frente vai fazer muita diferença, porque quem ficar esperando fatidicamente vai ficar para trás. Para finalizar, eu queria falar para vocês o seguinte: se joguem, o mercado de trabalho está aí, tem espaço para todo mundo. Negócio de crise, tem crise hoje, vai ter amanhã, depois da manhã. Então, se joguem, não tenha medo, arrisquem, procurem alternativa, busquem novas saídas, não tenham medo, ousem, não persistam no erro, tenham o feeling de mudar às vezes um caminho, uma direção. Ele pode naquele momento parecer mais longo, mas de repente é a melhor solução. Pensem, se joguem com vontade, porque tem oportunidade ainda para todo mundo. Eu sou um otimista nato. O Brasil tem solução. Eu bato palmas para o empresário que investe, para aquele cara que monta um restaurante, que investe numa grife de roupa, para aquele cara que estuda, que se dedica. Eu não acredito que essa situação não tenha um fim. Eu não acredito que isso não possa melhorar. Mudem. Obrigado, foi um prazer estar falando para vocês. Queria agradecer a vocês. Desculpe se em algum momento faltou alguma informação, algum conteúdo. Muito obrigado.